Vimos os recursos, vimos os incidentes, e agora a gente vai ver as ações, ou seja, no âmbito dos tribunais, seja de segundo grau, seja no âmbito dos tribunais superiores, eu ainda posso ter, além dos recursos e dos incidentes, eu posso ter as ações. Vou tratar de 3 com vocês: as reclamações, as ações rescisórias e o mandado de segurança contra ato judicial. Primeiro, o CPC ele vai prever 2 ações: a reclamação e a ação rescisória. Em comum, o fato de entrar em campo apenas perante as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas. Então, eu falo de reclamação e ação rescisória, tanto no âmbito dos tribunais em segundo grau, quanto no âmbito dos tribunais superiores. Além dessas ações, o Código também prevê a ação para homologação de sentença estrangeira, ou seja, eu tenho uma sentença de um outro país, para eu conseguir executar esta decisão no nosso país, é necessária a homologação de sentença estrangeira. Existe um procedimento para verificar se foram preenchidos os requisitos legais, para fim de ver a compatibilidade daquilo que foi decidido com o nosso ordenamento. Além dessa ação para homologação de sentença estrangeira, eu também tenho a ação para concessão de exequatur para as cartas rogatórias. Está previsto lá no artigo 960, 965 do CPC. Para ter eficácia no Brasil, a coisa julgada estrangeira, ela precisa ser homologada, conforme eu falei para vocês, no âmbito da homologação de sentença estrangeira. E para isso tem, então, um procedimento. Para outros atos processuais, decisórios ou não, para que esses atos possam ter eficácia no nosso país, eles precisam obter um exequatur, ou seja, em ambos os casos, não há novo julgamento do caso. A jurisdição brasileira limita-se a aferir a regularidade da decisão. Existe, por exemplo, na carta rogatória, eu posso, imagina que tem uma ação contra um brasileiro no Paraguai. Eu posso citar, mandar uma carta R para citar esse brasileiro dessa ação no Paraguai? Não. Eu tenho que apresentar uma carta rogatória em que existe a necessidade de tradução de documentos, de se perceber a compatibilidade daquilo que está sendo proposto com o nosso ordenamento, para aí depois se autorizar que esse ato seja cumprido. Ou seja, então, lá do Paraguai, que a ação foi proposta, se manda um documento aqui para o Brasil, se verifica a compatibilidade, se existe a tradução, e aí se vai dar o cumprimento àquilo com a citação do brasileiro. Citou, cumpriu a carta rogatória, se devolve e o processo continua tramitando lá no Paraguai. Então, além da reclamação e da ação rescisória, eu ainda tenho essas 2 possibilidades de ações no âmbito dos tribunais. A homologação de sentença estrangeira, ela corre no STJ. Eu não tenho homologação de sentença estrangeira no âmbito dos tribunais de justiça e nem no STF. Existe uma previsão expressa de homologação de sentença estrangeira pelo STJ. As cartas rogatórias, não, elas já podem tramitar no âmbito de outros tribunais. Além dessas, eu ainda tenho o mandado de segurança, que pode ser usado contra um ato judicial quando não caiba um recurso desse ato. E o exemplo clássico para isso é o nosso agravo de instrumento, que tem as hipóteses de cabimento lá no artigo 1015, e que eu falei para vocês que o STJ decidiu, num recurso representativo de controvérsia, ou seja, fixou uma tese precedente que vincula os demais. Lá ele disse que a interpretação, se admite interpretação extensiva dos incisos do artigo 1015, desde que essa interpretação esteja conjugada com o perigo em não ser analisado aquele caso concreto.
Vamos supor que eu não consigo demonstrar o perigo nessa hipótese e exista essa decisão do juiz. Como não existe um recurso cabível, eu posso me valer do mandado de segurança nessa hipótese, tá bom? E aí a gente começa, então, com a reclamação. O que é uma reclamação? Ela é uma ação de conhecimento originária dos tribunais que tem por finalidade fazer com que duas hipóteses: seja cumprida uma decisão do tribunal, num determinado caso concreto, ou busca apenas preservar a sua competência. Tá? Então, eu só falo de reclamação quando eu busco o cumprimento de uma decisão do tribunal que não está sendo cumprida, ou eu busco preservar a competência dele porque um outro juiz, um outro tribunal está se entendendo competente naquela situação. Essa ação, ela surge no âmbito do STF, com base na teoria dos poderes implícitos, ou seja, para dar efetividade às próprias decisões do tribunal e defender a sua competência em decorrência do quê? Do poder explícito que existe para julgar aquele caso. Então, para preservar esse poder explícito, o STF admitiu a reclamação. O CPC de 2015 previu a reclamação para os outros tribunais e ela está lá no artigo 988. Ok? Tinha uma discussão se a reclamação era um recurso, um incidente, um direito de petição, mas antes do CPC 2015 já prevalecia o entendimento de que era uma ação. E o CPC 2015, lá no 988, só veio a ratificar esse entendimento. A reclamação tem previsão lá no 988 até o 993 do CPC, tá? Ela é uma ação impugnativa autônoma per salto. O que eu quero dizer com isso? Que se uma determinada decisão no âmbito do STF está sendo descumprida por um juiz no primeiro grau, a parte não necessita esgotar os recursos para chegar ao Supremo. Ela já pode entrar direto com a reclamação lá. Discute-se hoje se a reclamação ela pode ser manejada para o controle de observância de precedentes, ou seja, se o STJ ou o Supremo tem uma determinada decisão em precedente, essa decisão ela deveria ser de observância obrigatória? Sim, mas se não foi, existe a possibilidade de eu entrar com a reclamação? Pelo CPC e para a maioria da doutrina, sim, para garantir a observância do enunciado de súmula, de decisão, bem como de acórdão proferidos em RDR e AC. Contudo, e aqui é importante, os tribunais superiores, aí eu cito julgados do STF e do STJ, entendem que não cabe reclamação para impugnar a decisão que viola um precedente. Ou seja, eu só posso me valer da reclamação para preservar a competência ou para determinar o cumprimento de uma decisão que foi proferida naquele caso concreto. Eu não posso me valer da reclamação para utilizar quando existem precedentes do tribunal naquele sentido. E isso ocorreu por quê? Porque a doutrina vai dizer que tem o receio de que os tribunais superiores eles fossem julgar muitas reclamações. E aí ele se autopreservou por meio de uma política legislativa de contenção. Tá? Eu vou aplicar aqui a regra da petição inicial do 319, eu não necessito de condicionamento de prévio esgotamento das instâncias da justiça, conforme eu falei para vocês. O prazo para propor essa reclamação ela pode ser
proposta até o trânsito em julgado da decisão reclamada. Falo da questão da competência, que existe um procedimento, e aí existe uma defesa, a autoridade que é apontada como coatora, o juiz de primeiro grau, ou os tribunais de segundo grau, ou o STJ, deve prestar informações. A prova nessa ação ela é somente documental. Os recursos, se a reclamação é julgada monocraticamente, o recurso cabível a agravo interno. Se julgada pelo colegiado a reclamação, só vão caber embargos declaratórios, tá? Esse seria, então, o instituto da reclamação, e aí a gente vai, depois disso, para rescisória.